Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Consórcio Fest e hoje a gente vai falar sobre dicas de como você pode vender as suas cotas de consórcio com sucesso. E eu tenho aqui o André Oliveira. Muito obrigado pela sua presença, André. Eu que agradeço. André, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a experiência da Consórcio Fest nesse mercado e falar um pouquinho dessa relação que vocês têm muito próxima com os clientes. Sim. Então, nós trabalhamos há quase uma década no mercado de consórcios. Então, a gente tem uma experiência grande já, uma empresa madura no sentido de atender com segurança e transparência os clientes. Então, nós compramos consórcio em andamento, com atraso, cota cancelada, cota contemplada, cota não contemplada, enfim, tudo que é consórcio, a gente vai avaliar, né, e fazer um preço justo, né, com transparência, com segurança, com rapidez, e para isso a gente conta com alguns profissionais. Então a gente tem uma equipe que recebe esses extratos, depois tem uma equipe que faz a avaliação e a negociação, tem a equipe administrativa, tem uma equipe jurídica que dá assessoria para a gente. Então, eh, o cliente, quando faz um negócio com a gente, ele vai estar muito bem assistido, tá? Sempre bem orientado, e cada cliente tem sua particularidade e a gente vai falar individualmente com cada um, ou empresa, ou pessoa física. E transparência numa negociação como essa faz toda a diferença, né, André? É tudo, é tudo. E hoje a gente tem um sistema que é o Google. O Google, na verdade, ele está presente em todas as empresas. Então, se você não fizer um bom atendimento, não fizer uma negociação adequada e cumprir o que foi acordado, combinado, você vai ser avaliado negativamente. Isso é muito ruim para a empresa, né? Tem várias empresas que não são bem avaliadas. Então, em alguma coisa está falhando. Às vezes a empresa é boa, mas tem algum processo que não está fluindo e ela é avaliada negativamente, né? E nós tomamos muito cuidado com isso, porque a gente sabe que isso é muito importante na negociação, né? Isso traz confiança para o nosso cliente. Então a gente preza muito essa questão do atendimento e a questão do preço, segurança, enfim, é isso. Muito interessante, né? Sempre quando a gente vai fazer uma compra, a primeira coisa é entrar no Google, ver lá o Reclame Aqui, Sim, consultar as fontes, né? Isso é sim. muito importante porque dá uma segurança no processo. Se a empresa não Sem, tem reclamação, dá uma segurança a mais. sem dúvida. E com relação ao preço, você comentou do preço justo, né? Como que é feito essa composição do preço numa cota de consórcio? Como que vocês trabalham essa composição para pagar um valor realmente justo para o cliente? Então, o início, da negociação se dá com o extrato. Então a gente vai avaliar se a cota é contemplada, se ela é não contemplada, qual a média de lance desse grupo, qual a faixa de valores do grupo, hã, enfim, há muitas variáveis que a gente vai levar em consideração. E nós temos concorrentes, então nós procuramos dar o melhor preço para que a gente consiga comprar a cota, né. Nem sempre o preço é que vai determinar que o cliente venda, mas, é um dos principais fatores. Então são levados em consideração muitos fatores, para fazer a precificação. E a gente tenta sempre chegar no valor máximo, né, não ficar passando valores aleatórios. Então é feito um comitê, que é feita a avaliação das cotas, e aí falou: "Olha, o preço justo para essa cota é tanto". Lembrando que se a gente der um preço, baixo, a gente não vai conseguir comprar a cota, porque nós temos concorrentes. Então a gente procura, dar o preço correto, o preço realmente que vale. É como vender um carro. Às vezes você vai uma concessionária: "Ah, eu pago tanto", a outra paga tanto, a outra paga tanto. "Ah, mas por que que uma pagou mais, outra menos?". Às vezes pelo custo da negociação, né, o custo administrativo que ela tem, às vezes ela já tem aquele carro no estoque, então vão ser muitos fatores, mas lembrando, quando a gente recebe um extrato, a gente cuida como um produto e a gente quer comprar a cota, então a gente vai procurar avaliar da melhor maneira possível. André, pensando, por exemplo, se eu quisesse vender uma cota de consórcio agora, Sim. eu chegaria até vocês. Quais são as primeiras orientações que você passam para o cliente nesse primeiro contato com vocês? Uma das perguntas que a gente faz é por que que ele está vendendo a cota.
né. Então, realmente vale a pena ele vender essa cota? "Ah, eu quero vender". Então, a primeira dica é ele fazer cotações, né. Olhar o Google para ver se a empresa tem reclamação ou não, olhar quanto tempo a empresa já está no mercado, isso tudo é importante, né. E aí depois, se ele avançar, ele não precisa pegar isso de todas a princípio. Então, primeiro ele vai fazer a cotação, né. Tem empresas que passam, no mesmo dia e tem empresas que demoram uma semana para passar um preço. Nós procuramos passar o preço, no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte, e aí já seguir com a negociação. Perfeito. E como que por que é tão importante o cliente passar para vocês as informações atualizadas da cota de consórcio, para que vocês tenham mais informações e para também trazer esse preço mais justo? Quando o cliente passa um extrato para a gente, o extrato do consórcio ele é mensal. Então, a cada mês é alterado, tem alteração no valor da assembleia, no percentual de lance, tem alteração nos valores de débito e crédito da cota. Então, o extrato ele precisa ser atualizado para que receba uma proposta correta. Então, se ele passar um extrato do ano passado, a gente vai dar uma proposta em cima de um consórcio que já tem mais parcelas pagas, no caso do ativo. Então, a proposta, ela não está correta. Então, o extrato, ele precisa ser atualizado. Entendi. Então a pessoa precisa se preocupar em trazer as informações certas e Sim, corretas para iniciar esse processo de sim. venda. Nem sempre, às vezes o cliente não quer passar o extrato, não tem problema. Mas ele passando a administradora, o número do grupo, que a gente às vezes já conhece os grupos. Ó, administrador é tal, grupo tal, o valor do meu consórcio é tanto, o meu saldo devedor é tanto, já paguei tanto. E aí, em cima disso, a gente já consegue formular os cálculos também. Interessante. Eu acho muito interessante esse processo, né? Porque quando a gente faz uma venda, uma compra, quando a gente gosta, quando a gente é Sim, bem atendido, a gente acaba recomendando para outras pessoas. sim, Queria que você compartilhasse um pouco dessas histórias, né, de clientes que entraram em contato com vocês pela primeira vez e gostaram do serviço de vocês, acabaram sim, recomendando para outras pessoas. Como que é esse processo com os clientes de vocês? A gente viu que é um atendimento muito próximo, né? O cliente sempre sim, tem uma proximidade, um atendimento muito humano, sim, sim. né? Vocês conseguem conversar de uma forma para entender, você falou, entender por trás. Por que você quer vender sua cota de consórcio? Queria que você falasse um pouquinho desse atendimento humanizado e o que isso faz tanta diferença para o cliente chegar a recomendar o serviço de vocês Sim. depois. Há muitos casos que o cliente ele vende a cota, depois ele decide vender uma outra cota, ele indica amigos, parente, outras empresas, porque sempre se sai em conversas, né, de bar ou em almoço de negócios, esses temas. Então, você fazendo um bom trabalho, com certeza, isso em todo segmento. Você vai ser recomendado, você vai ser lembrado. O importante de uma negociação é quando você se compromete a uma situação, ó, eu vou pagar tanto na sua cota. Então você cumpra aquilo. Quando você vai fazer o pagamento? No momento da assinatura. Então você cumprindo isso, você com certeza fez um bom trabalho, né? Então o cliente é que decide o que ele vai fazer e você faz com que isso aconteça da maneira correta. O que que é correto? É o que foi acordado, né? Ó, vamos fazer dessa forma? Vamos. E aí, com certeza você vai ter êxito e você vai ter indicações. Já tivemos muito casos, de clientes que, o meu sócio agora vendeu a cota, agora ele indicou o outro sócio e assim por diante. Há N casos, né, de clientes que indicam, isso é muito comum. E eu estava vendo, André, o processo é muito simples, né, para vender uma cota, né? Ela precisa passar uma documentação para vocês, passar todo o extrato Sim, do consórcio. Queria que você desse alguma dica, assim, como que funciona esse processo de documentação? O que que a pessoa precisa mandar para vocês avaliarem e como que é feito esse trabalho todo? o processo ele realmente é simples, mas existe o cuidado que você tem que tomar, quando você vende qualquer coisa você tem que tomar cuidado. Então você tem que ter um bom contrato, né, então um contrato bom é que seja justo, em que as cláusulas estejam claras, né, tenha muita clareza, e também a questão do valor. Então eu vou assinar o contrato e receber o valor combinado, isso é o mais importante.
A partir daí, é feito o pagamento, a assinatura do contrato, é de interesse de qualquer empresa que a cota seja transferida o mais rápido possível, né. E aí entra a parte da administradora. A administradora ela não intermedia a compra e a venda. O que ela vai fazer é a transferência da cota. Isso é cobrado uma taxa de administração, tem variação, de acordo com cada administradora, de acordo com cada valor de cota. Então tem regras, mas isso quem vai cuidar é a nossa empresa. O cliente ele tem que estar preocupado em olhar a empresa antes de vender, procurar o valor mais adequado, o valor mais justo, e aí receber e assinar. Essa é a preocupação dele. A partir daí entra a empresa que vai fazer todo o processo de transferência. André, muito legal as suas dicas. Eu acho que tranquiliza muito quem quer vender uma cota de consórcio Sim, e não sabe como começar. Eu certo. queria que você desse alguma outra dica que a gente acabou não falando nesse episódio, que você acha importante que o cliente possa se atentar na hora de pensar em vender uma cota de consórcio. Uma das coisas mais importantes é tentar fazer presencial. Não assinar nenhum documento antes de ter certeza do que está fazendo. Então, eu vou assinar um documento, eu já recebi o valor, todo o valor, não é receber uma parte. Não existe falar assim, no nosso negócio, não existe, eu vou te pagar 10% e mês que vem eu te pago o restante. Se o cliente quiser receber uma oferta desse nível, ele pode fazer um direito dele, mas saiba que está correndo um risco. O ideal é sempre vendeu, recebeu, assinou o documento. E aí ele vai fazer um negócio com toda a segurança, toda a tranquilidade, para não ter nenhum dissabor. Eu sei que a gente deu exemplo em outros episódios, né? É como a venda de um carro. Sim, Você assina primeiro o documento de transferência do veículo, primeiro recebe o valor, né? E sim. depois assina a transferência do veículo. No consórcio é a mesma É coisa, tudo no André. mesmo momento, né, para não ficar risco em nenhuma das partes, né, a nossa empresa não ter risco e também o cliente, né, a empresa que está vendendo ou a pessoa física, ela também não quer correr risco, ninguém quer correr risco, quer fazer uma negociação que seja boa para as 2 partes. A ferramenta que eu mais indico hoje é olhar se a empresa onde a empresa está localizada, se ela tem reclamação, isso é importantíssimo. Exatamente. Você falou o seguinte, né, André? O mais importante, entender o lastro da empresa, Sim, o tempo de mercado que ela está, sim. né? Os clientes que ela já atendeu, as reclamações que estão na internet, né? Isso tudo muito importante no processo de venda. É. Uma situação importante é o cliente tem que fazer um negócio com clareza. Ele não pode vender com dúvidas. Ele precisa perguntar. E a nossa empresa vai responder aquilo que ele perguntar. A maioria das pessoas não sabem como funciona. Tem que perguntar. Mas isso eu fiquei com dúvida. Vai lá e pergunta para o seu advogado. Né? Então, tem ferramentas para se tirar as dúvidas. O que não pode fazer é fazer o negócio, assinar e não está sabendo o que fez. Então precisa fazer com calma, com clareza. Isso dá para fazer rápido, né? De um dia para o outro dá para fazer, mas tem que se tomar cuidado para não fazer vender uma coisa e depois se arrepender. Então precisa ser feito bem orientado, né? Tanto da nossa parte como da parte dele, de consultar quem ele achar necessário. Muito interessante isso, né? Porque a gente muitas vezes nem sabe que um serviço desse que vocês prestam existe, né? Sim, Um podcast como esse acaba esclarecendo muito essas dúvidas, né? De quem tem um consórcio e muitas vezes quer vender esse consórcio e sim. agora tem uma solução. Essa é a ideia. André, muito obrigado pela tua presença hoje mais nesse episódio aqui do Consórcio Fest. Queria agradecer aí pelas tuas explicações, pelos seus esclarecimentos aqui. Eu que agradeço, até breve. Muito obrigado você que acompanhou esse Consórcio Fest. A gente tem outros episódios aí na rede, no YouTube da Consórcio Fest. Peço para você também seguir as redes sociais do @Consórcio Fest e também conferir o site da Consórcio Fest, onde a gente tem um blog com muitas outras informações. Gostou desse episódio? Curta, compartilha com os amigos, faz essa informação chegar a mais gente que muitas vezes as pessoas não sabem como começar a vender um consórcio, uma cota de consórcio, e esse episódio pode esclarecer muitas dúvidas. Confere lá os nossos canais que você vai conseguir tirar todas as dúvidas. Tem mais dúvidas ainda? Manda mensagem aqui pra gente, pode mandar nas redes sociais, nos canais da Consórcio Fest no site, enfim.
A gente tem vários canais aí para tirar as dúvidas de vocês e tirar para que você faça uma venda segura, tranquila e que receba um preço justo na sua cota de consórcio. Agradeço você que acompanhou a gente aqui e a gente se vê no próximo episódio.